qualquer pessoa pode ativar os poderes infinitos da mente humana para conseguir absolutamente tudo o que ela deseja. Muitas pessoas não conseguem os resultados desejados, porque o seu desejo não está em sintonia com a sua imaginação. Eu posso até lhe apresentar a porta, mas atravessá-la caberá somente a você. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou começar uma nova série de vídeos no canal, nos quais eu vou abordar o poder infinito da nossa mente. E antes de entrar propriamente no tema, eu vou narrar 3 fatos na minha história nos quais eu utilizei o poder da mente. Na minha infância e na minha adolescência, eu era excessivamente tímido, eu era acometido pelo complexo de inferioridade. E quando eu atingi os meus 14 anos, eu disse para mim mesmo que eu não suportava mais ser daquela maneira. Eu afirmei que eu iria mudar e eu já me imaginava tendo outro comportamento em relação às pessoas. Eu não fazia ideia de como eu iria transformar aquela característica da minha personalidade, mas o fato é que pelo fato de eu acreditar muito, de eu afirmar com muita força que eu iria me transformar, eu gradativamente mudei o meu comportamento em relação às pessoas. Ao final da minha faculdade de Direito, assim como todo jovem recém-formado, eu tinha muito medo do futuro. Foi então que eu comecei a ler livros de autoajuda. E esses livros me ajudaram muito, fizeram com que eu tivesse muito mais segurança, muito mais confiança no caminho que eu estava trilhando. Eu afirmava constantemente a mim mesmo que eu não tinha o que temer, que o meu caminho estava todo preparado e que tudo daria certo, pois a inteligência divina infinita que governa a minha vida, tudo estava preparando para que eu tivesse êxito no meu futuro. Eu me dediquei muito aos estudos nesse período da minha vida e o fato é que eu percebi, principalmente no decorrer do concurso para defensor público, que forças que eu não compreendia muito bem, a todo momento cooperavam para que eu pudesse superar os obstáculos no decorrer do processo seletivo. Quando eu completei 10 anos na minha carreira de defensor público, eu comecei a fazer terapia. E o meu terapeuta à época, ele me ajudou muito para que eu tivesse o maior encontro da minha vida, que é o encontro comigo mesmo. Mas eu me recordo que em vários momentos eu formulava perguntas muito difíceis, para as quais nem mesmo ele tinha resposta, apesar da sua vasta experiência. E foi aí que eu afirmei a mim mesmo que eu iria buscar essas respostas. Então, eu ingressei numa faculdade de psicologia e busquei compreender ainda mais os mistérios da mente humana. Para algumas dessas perguntas, eu encontrei respostas satisfatórias através dos professores, dos livros, dos grandes pensadores que marcaram a história da psicologia. Mas outras dessas perguntas eu não encontrei resposta em livro algum. Eu afirmei para mim mesmo que eu iria continuar investigando essas perguntas, que eu iria encontrar essas respostas por mim mesmo. A partir dessa afirmação, eu nunca duvidei da minha capacidade de encontrar novas respostas e de formular novos conceitos que não tinham sido criados até então. E o meu propósito em narrar esses 3 eventos para vocês é afirmar que qualquer pessoa pode ativar os poderes infinitos da mente humana para conseguir absolutamente tudo o que ela deseja. E antes de entrar propriamente no tema, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento da mente humana. A nossa mente é uma ferramenta muito complexa, muito sofisticada, composta por várias funções. Mas para simplificar a compreensão aqui nesse vídeo, eu vou explicar a nossa mente
à luz de 3 funções básicas: a memória, o raciocínio e a nossa imaginação. A nossa memória é o grande repositório de conteúdos, de informações que nós absorvemos no contato com o mundo. Desde quando nascemos, para utilizar o termo de uma perspectiva transpessoal, desde quando somos criados, a nossa percepção entra em contato com o mundo através dos nossos sentidos, absorvendo conteúdos que são alojados, que são guardados na nossa memória. A memória é uma instância complexa, composta de uma infinidade de camadas, de uma infinidade de dinâmicas em relação a muitas das quais nós ainda não temos uma compreensão muito clara. Mas para simplificar a compreensão nesse vídeo, a gente pode afirmar que a memória é composta, no mínimo, por 2 camadas. Uma primeira camada, que podemos chamar de camada consciente, de memória consciente, e uma segunda camada, que nós podemos chamar de memória inconsciente ou de memória subconsciente. A memória consciente é composta por conteúdos em relação aos quais nós temos o acesso mais facilitado. Já a memória inconsciente é composta por conteúdos em relação aos quais o nosso acesso não é tão simples. É uma camada muito mais profunda, muito mais complexa e eu arrisco dizer que é a camada determinante do nosso psiquismo, que é a principal responsável pelos conteúdos que determinam o nosso comportamento. Além da memória, nós temos o raciocínio, que é a função da nossa mente, responsável pelo processamento das informações, pela organização lógica, pela seleção dos conteúdos. O raciocínio é responsável por dar um sentido aos conteúdos do mundo, por conectar as diversas informações, dando a ela uma forma e um sentido lógico. O raciocínio é a função da nossa mente, através da qual nós recrutamos os conteúdos contidos dentro de nós e que estão à nossa disposição para resolver os problemas do mundo com o qual nos deparamos. Mas além da memória e do raciocínio, existe a nossa imaginação, que é a função da nossa mente responsável por fazer com que a gente possa ver além do que existe no aqui e agora. A nossa imaginação é uma instância absolutamente criativa, ela é de pura criatividade. Ela não encontra limite em nada, ela pode criar absolutamente tudo. A imaginação é a grande responsável por todas as criações humanas. Toda vez que a gente imagina algo que ainda não existe e utiliza os recursos que dispomos dentro de nós e na natureza para realizar aquela imaginação, para transformar aquela ideia em algo concreto. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que se dá a articulação dessas 3 funções mentais na ativação do poder da nossa mente? Simplificando a explicação para facilitar a compreensão, eu posso dizer que quando a nossa memória é impregnada de conteúdos negativos, isso influenciará o nosso raciocínio, fazendo com que o sentido que a gente dê a esses conteúdos e aos conteúdos do mundo seja também de cunho negativo. O que vai repercutir também na nossa imaginação, fazendo com que a gente tenha uma tendência maior a imaginar cenários negativos na nossa mente. Por outro lado, quando a nossa memória é impregnada por conteúdos positivos, isso repercutirá no nosso raciocínio, a gente terá a tendência a significar esses conteúdos, chegando a uma resposta, a um resultado positivo, influenciando também a nossa imaginação, fazendo que a gente tenha a tendência a imaginar cenários, situações positivas para nós. Mas o mais incrível dessa articulação entre memória, raciocínio e imaginação é que o nosso raciocínio tem o poder de dar uma nova forma, um novo sentido a qualquer conteúdo, ainda que ele seja negativo. Ele tem o poder de transformar, de ressignificar conteúdos negativos em conteúdos positivos, repercutindo na nossa imaginação,
fazendo com que a gente desenvolva a capacidade de imaginar, de criar conteúdos positivos, cenários positivos, construtivos para nós. Mas há mais a ser dito em relação à ativação do poder infinito da nossa mente. No ano de 1963, Joseph Murphy publicou o livro O Poder do Subconsciente, um dos mais importantes em relação ao tema. Na obra, Murphy afirma que a nossa mente subconsciente tem o poder de realizar absolutamente tudo. Ele diz também que essa instância da nossa mente é altamente sugestionável. Ela aceita tudo o que o nosso raciocínio, o que o nosso psiquismo aceita como verdade. Murphy afirma que nós temos o poder de criar um cenário positivo ao nosso redor, desde que nós aprendamos a educar o nosso subconsciente, a impregná-lo de conteúdos, de informações positivas, saudáveis para nós. E para desenvolvermos a ativação da potência máxima da nossa mente, ele descreve uma técnica simples, composta de 3 passos, que podem ser facilmente aplicáveis na prática. O primeiro passo consiste na repetição de conteúdos, de afirmações de cunho saudável. A nossa mente subconsciente é altamente sugestionável e muitas pessoas que têm o seu inconsciente impregnado de conteúdos negativos, isso se deve a uma heterossugestão, a informações, a palavras negativas ditas pelas outras pessoas e que são alojadas na nossa mente sem o devido processamento. Portanto, Murphy afirma que nós podemos mudar esse cenário através de uma autossugestão. Se nós afirmarmos reiteradamente certas frases, certas expressões que são positivas, saudáveis para nós, nós podemos gradativamente mudar o cenário da nossa mente subconsciente, fazer com que ela seja impregnada de conteúdos saudáveis, positivos. O segundo passo consiste em acreditar, em empregar o poder da nossa fé. Não basta que a gente repita uma frase, é importante que a gente acredite no seu poder, que a gente tenha fé de que através daquela afirmação, daquela autossugestão, com o passar do tempo, aquela imagem mental se transformará em realidade. E é importante que essa fé seja uma confiança serena. Ela não pode ser ansiosa ou forçada, porque se ela assim for, é sinal de que no fundo nós não acreditamos no que estamos afirmando. E o terceiro passo consiste na nossa imaginação. É importante que a gente imagine já obtendo o resultado positivo que a gente tanto deseja. Esse é um passo fundamental, porque muitas pessoas não conseguem os resultados desejados, porque o seu desejo não está em sintonia com a sua imaginação. É muito comum que as pessoas tenham um desejo, mas na hora de imaginar a concretização desse desejo, elas acabam imaginando um cenário negativo, um cenário que entra em conflito, que não é coerente com o que elas desejam. A imaginação é a principal responsável pelas grandes realizações da história da humanidade. Se nós olharmos a história dos pensadores, dos inventores, dos grandes artistas que deixaram grande legado na humanidade, todos eles utilizaram o poder da imaginação. E Joseph afirma que eles sabiam utilizar o poder infinito do seu subconsciente. Para citar 3 exemplos, Albert Einstein, um dos maiores físicos da nossa história, empregava constantemente a sua imaginação. Ele já imaginava os resultados positivos que ele desejava. Ele imaginava descobrindo as leis físicas da natureza e convertendo essas leis físicas em uma equação matemática. Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de vários outros inventos tecnológicos, constantemente imaginava um construto tecnológico que ainda não existia.
e ele confiava no seu poder de converter aquela ideia em realidade, em materializar o objeto que ele desejava, que ele imaginava. Van Gogh acreditava no seu poder de converter qualquer imagem, qualquer cenário em uma tela, em uma obra de arte que pudesse expressar a riqueza de detalhes e de beleza da natureza. Se vocês pesquisarem no YouTube sobre bioquineses, vocês vão perceber que vários jovens estão aplicando o poder infinito da mente, o poder criativo da nossa mente, para mudar, inclusive, características físicas nossas, como, por exemplo, alterar a cor dos olhos. A gente pode concluir também que esse poder a qual Murphy se refere é utilizado sistematicamente por uma série de religiões. Várias religiões promovem encontros nos quais se operam uma série de sugestões mentais, fazendo com que as pessoas acreditem no poder que têm de converter os seus desejos em realidade através do poder da fé. O fato é que essas sugestões dão resultado, as pessoas passam a acreditar, passam a ter fé no que podem realizar e elas conquistam uma série de realizações, inclusive curas de doenças. A gente não tem como afirmar se esses resultados ocorrem pura e simplesmente em razão do poder do nosso subconsciente ou da conjugação desse poder com o poder de forças invisíveis que regem a existência. O que a gente pode afirmar são os resultados práticos do fato da gente acreditar muito em uma ideia, da gente confiar no nosso poder de converter o que a gente imagina em realidade. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: Daniel, você narrou como se dá a ativação do poder do subconsciente para o Joseph Murphy. E para você, Daniel? Como se dá a ativação do poder infinito da nossa mente? Eu concordo com a maior parte dos fundamentos apresentados por Joseph Murphy em sua obra. Mas eu acrescento alguns outros elementos, algumas outras ideias que ele, ao menos, não destaca com tanta veemência no decorrer do livro. Com relação à técnica explicada por Joseph Murphy, eu concordo que se a gente repetir constantemente uma ideia, acreditar que nós temos o poder de convertê-la em realidade e imaginar esse cenário se realizando, nós temos o poder de converter esse desejo em realidade. Mas eu acrescentaria um quarto passo, que consiste em fazer com que as nossas ações sejam coerentes, estejam em sintonia em relação ao cenário que a gente imagina realizar. Eu posso citar, por exemplo, a aprovação numa prova, num exame muito importante para nós. Eu posso repetir reiteradamente que eu tenho dentro de mim os recursos necessários para alcançar o êxito positivo nessa prova. Eu posso acreditar, confiar no meu poder e imaginar obtendo esse resultado positivo. Mas nada disso vai adiantar se eu achar que a minha fé e que a minha imaginação tem o poder de realizar a aprovação se eu não me dedico ao estudo efetivo dos conteúdos que serão cobrados nessa prova. Portanto, para que a gente ative o poder infinito da nossa mente, na minha percepção, é preciso que haja uma convergência, uma harmonia entre o desejo, a imaginação e as nossas ações. E dito isso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que pode fazer com que esse desejo não se concretize em realidade? Existem dois fatores que são os principais para que o nosso desejo, para que a nossa afirmação não se converta em realidade. O primeiro deles é quando a gente não acredita efetivamente no poder da nossa mente, no nosso poder de realização. Isso se dá, por exemplo, quando a gente deseja muito uma coisa, mas quando a gente continua imaginando cenários negativos, imaginando a não realização desse objeto que a gente tanto deseja. O segundo fator refere-se ao fato do nosso desejo
não guardar correspondência com as leis da natureza. Se a gente deseja algo que não guarda correspondência com as possibilidades da natureza, é evidente que esse desejo não se converterá em realidade. E dito isso tudo, eu considero fundamental destacar um ponto que eu não vejo ser ressaltado nos livros ou nos vídeos que tratam desse tema. A ativação do poder da nossa mente pode fazer com que a gente realize tudo que a gente deseja, desde que guarde correspondência com as leis da natureza. Mas é importante, é imprescindível que esse poder seja exercido com muito cuidado, com muita cautela. Isso porque nós podemos desejar objetivos que aparentemente podem ser positivos, podem ser saudáveis para nós, mas que podem fazer com que a gente recaia em uma outra prisão. Da mesma forma, nós podemos desejar muito alcançar objetivos que aparentemente podem ser também positivos para nós, mas que podem repercutir em um prejuízo para as outras pessoas, para a coletividade em geral. Portanto, nós precisamos sempre questionar o que estamos desejando. E esse desejo precisa ser positivo, efetivamente positivo, saudável, tanto para nós quanto para as outras pessoas, para a coletividade da qual fazemos parte. E para que a gente chegue a essa conclusão de que o nosso desejo realmente é saudável, não há outro caminho senão iluminar esse desejo pela luz do conhecimento. Quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a nossa visão sobre o mundo, sobre a existência, fica mais ampliada, mais clara, mais aprofundada, e nós teremos mais recursos para verificar se os resultados desse desejo serão efetivamente positivos tanto para nós quanto para as outras pessoas da coletividade. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: Daniel, você falou, mas nós estamos aqui aguardando uma técnica prática que a gente pode praticar no nosso cotidiano. Nos próximos vídeos que eu vou publicar sobre esse tema ao longo das próximas semanas, eu vou tratar em específico de várias áreas da nossa vida, explicando como nós podemos utilizar o poder da mente para alcançar objetivos saudáveis, com os devidos cuidados, que sejam bons para nós e para as outras pessoas em todas as áreas da nossa vida. Mas no vídeo de hoje, eu já posso apresentar uma técnica que, se aplicada reiteradamente, pode fazer com que a gente ative o poder da nossa mente. A técnica consiste em repetir algumas vezes ao dia a seguinte afirmação: a cada dia que passa, aumenta a minha confiança nas potências infinitas da minha mente. A cada dia que passa, aumenta a minha capacidade de realizar as melhores escolhas para o meu crescimento. E a cada dia que passa, aumenta cada vez mais a minha motivação e a minha dedicação em torno dos meus mais importantes objetivos. Caberá a você agora realizar esse exercício todos os dias e ao menos 3 vezes ao dia. E os melhores momentos são quando a nossa mente está mais receptiva à autossugestão, que são os momentos antes de dormir, quando a gente acorda e em algum momento durante o dia em que a gente está mais relaxado, está mais tranquilo. Caberá também a você permitir que o seu comportamento flua conforme essa afirmação, conforme esse desejo. Eu mesmo tenho aplicado essa técnica todos os dias há pelo menos 10 dias e tenho percebido incríveis progressos dentro de mim. Isso me faz lembrar o filme Matrix, em que Morfeu diz certa vez a Neo: eu posso até lhe apresentar a porta, mas atravessá-la caberá somente a você. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre como podemos utilizar o poder infinito da nossa mente
para nos libertarmos das prisões mentais. E eu vou explicar também o que são prisões mentais à luz de algumas teorias da psicologia, como, por exemplo, a psicanálise. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.